o avivamento dos últimos dias. Nós vamos hoje para a terceira ministração que estamos tratando sobre o avivamento dos últimos dias. Joel capítulo 2, versículos 23 até o 27. A palavra do Senhor diz: E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporânea. Fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo nunca mais será envergonhado, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Amém, Jesus? Senhor, obrigado pela tua palavra. Ministra conosco, Pai querido, de uma forma sobrenatural. Eu creio que o Senhor tem algo novo para a nossa vida. O Senhor tem algo especial para a nossa vida nessa manhã. Senhor, eu quero ser confrontado pelo Senhor, para que eu possa crescer em graça na tua presença, Pai, e na presença das pessoas, em nome de Jesus. Amém. 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 As crianças eu não falei, por favor, de 6 a 7 anos para baixo, pode ir para lá, por favor. A Patrícia está lá? Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus? Amém. Glória a Jesus. Queridos, eu tenho absoluta certeza que o Espírito Santo fará uma revolução no coração de muitas pessoas nesses últimos anos, nesses últimos dias. Amém, queridos? Só segura aí. Nesses últimos anos, você crê nisso, amado? Amém. Você crê nisso? Amém. De verdade? Pois eu também creio. Nós ainda estamos dentro do contexto, amados, nós ainda estamos dentro do contexto de os últimos dias, tempos difíceis. Nós estamos falando de que o Senhor nesses últimos dias, temos falado que o Senhor nesses últimos dias trará um avivamento tremendo sobre a vida da igreja, e a igreja se levantará de uma forma sobrenatural sobre a terra. Você crê nisso, não? Amém, Jesus? A igreja se levantará de uma forma sobrenatural sobre a terra, e a igreja dirá ao Pai: pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas Deus não dará ouvidos à igreja. Antes que ela comece a falar, o Senhor já vai se levantar e já vai ordenar a restauração da igreja, e vai dizer: coloque uma roupa nova na igreja, ou seja, mude essa identidade da igreja, traga essa igreja a um novo nível de vida espiritual. O Senhor dirá também: coloque um anel no dedo da igreja, ou seja, restitua à igreja a sua autoridade. Nós temos falado que a igreja será restituída na sua autoridade, e o que ela falar será lei. Quando ela disser: o Senhor vai curar, Ele vai curar. Quando ela disser: o Senhor vai restaurar,
Ele vai restaurar. A autoridade da igreja precisa ser restaurada, e ela será restaurada nesses últimos dias, em nome de Jesus. Também o Senhor dirá: coloque na igreja uma sandália, coloque na igreja a liberdade. Querido, só livres andavam calçados com suas sandálias. O escravo andava descalço. A igreja vai colocar uma sandália nos pés, em nome de Jesus. Deus vai restaurar a igreja completamente. Eu creio nisso, e nós oramos por isso, e vamos intensificar a nossa oração para que isso aconteça na vida da igreja. Querida, a igreja tem estado muito aquém daquilo que o Senhor estabeleceu para que ela seja. Muito aquém. A igreja está dependendo muito de gente. A igreja está dependendo muito de pessoas. A igreja está querendo depender muito de políticos. Mas a igreja tem que depender do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não preciso de presidente, eu não preciso de governador, de prefeito, de deputado estadual, federal, vereador, não importa. Eu não preciso de homens para que a igreja avance e seja o que ela foi estabelecida para ser. Eu preciso do Espírito Santo de Deus só. Só isso. Eu creio que Deus muda a história da igreja. Querido, eu vou crer nisso até o dia que você me vê no caixão com 130 anos de idade. Porque eu acredito que eu não vou chegar a 130, porque eu creio que Jesus volta antes. Eu creio que o Senhor vai voltar para buscar a igreja, e não vai demorar, vai ser rápido. Só eu também quero. Só que é o seguinte, querido, enquanto Jesus não vem, vamos permitir que o Senhor mude a nossa história. Querida, a igreja está sendo, e eu creio, quando eu digo isso para você é porque eu creio, a igreja está sendo restaurada nesse tempo. Pastor, mas aqui é um espaço tão pequenininho, um grupo pequeno. Querido, todo o projeto de Deus começou com um grupo pequeno. Eu não vi um projeto de Deus começar com um grupo grande. Aliás, eu sou um projeto de Deus, e eu comecei como um embrião primeiro espermatozoide. Depois invadi lá. Eu sou um assassino de espermatozoide. Porque eu cheguei lá, matei todos que estavam à minha volta, e eu entrei. Quando eu entrei, ninguém me segurou mais. Meu amado, deixa eu te contar. Eu comecei muito pequeno. Não é que eu cresci muito, mas eu comecei um embrião. Daqui a pouco eu comecei a desenvolver. Com 9 meses, no tempo certo, eu nasci. E quando nasci, comecei a desenvolver e crescer. Nunca ninguém nasceu do tamanho que é. Pastor, mas essa igreja é muito pequenininha para o Senhor dizer que Deus vai restaurar, que Deus vai fazer. Deixa eu contar um segredo, filho. Você e filha, você que estiver junto comigo nessa caminhada, daqui a algum tempo você vai chegar perto de mim e vai dizer: pastor, não é que você falou mesmo? Não é que era isso mesmo? Não é que olha o que Deus fez. Eu creio na restauração das pessoas. Meu amado, não me interessa como essa pessoa seja, se ela é boa, se ela é ruim, se ela é capaz, se ela é incapaz, seja lá o que for, mas eu creio que Deus muda a gente. Eu creio que Deus transforma corações. Eu creio que Deus muda propósitos, sim, porque o Senhor, Ele é soberano, Ele sabe das coisas e pode fazer. Deixa eu te falar, querido, Deus vai mudar a história da igreja nesse tempo. E a palavra diz: estas coisas, no texto que lemos, acontecerão quando a chuva serôdia vier. Porque eu falei semana passada, a chuva temporã já veio. Esteve em Atos dos Apóstolos capítulo 2. E a chuva temporã sempre era a chuva dos primeiros frutos.
Era a chuva da sedimentação. Aí essa chuva veio e os primeiros frutos se manifestaram, germinaram, nasceram, cresceram, se espalharam e chegou até nós. Agora, a última chuva, que é a serôdia, é a chuva que prepara a colheita, é a chuva que prepara a terra para a colheita, querido. Essa última chuva que virá sobre a igreja é a chuva que vai preparar a igreja para o arrebatamento, para o dia em que o Senhor voltar. E deixa eu te dizer de novo, essa chuva, ela vai ser derramada sobre a igreja, e os frutos vão se manifestar, e a palavra diz assim: e as eiras se encherão de trigo. Falei semana passada sobre isso, que o trigo fala de prosperidade, fala de fartura, mas principalmente ele representa a palavra de Deus revelada. O trigo fala da palavra de Deus, que as pessoas quererão conhecer nesse tempo. Elas vão correr para onde se ensina a palavra de Deus. Elas vão querer viver princípios ensinados pela palavra de Deus. As pessoas vão querer viver esses princípios. Quando a chuva for derramada, e deixa eu contar, já tem umas gotinhas caindo. Sabe, quando começa a dar aqueles pinguinhos de chuva, e você diz assim: opa, vai chover. Então eu vou dizer para você: opa, vai chover. Fala aí, irmão. Vai chover, vai chover. Ó, vai chover na tua horta, vai chover na tua casa, vai chover na tua família, querido, vai chover. Olha, está chovendo aqui dentro. Sabe o que Deus está fazendo aqui, filho? Não está deixando ninguém desempregado nessa casa. Ninguém. Quem estava desempregado começou a trabalhar. Não está deixando ninguém. E essa chuva está indo para a direção da tua vida. Se você ainda está desempregado, essa chuva está indo na direção da tua vida. A chuva de Deus está promovendo gente. Queridos, o Elinés foi promovido essa semana. Agora ele vai poder estar nos cultos, ele agora é chefe. Aleluia! Apesar dele não ter bigode, mas respeite o bigode grosso. Que isso? Rapaz, mas Deus está fazendo um negócio. E ele fez a prova, e a Ju ficava lá, e agora, será? Nós vamos lá. Pastor, eu estou ansioso. Calma, minha filha, calma. O que tiver que ser, será. Ela disse: eu não gosto de ouvir isso. Porque a gente canta assim: se Deus fizer, se Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, ainda Deus não faz, a gente fica: por que você não fez? É, né? Aí ela disse: ai, pastor, mas você já fez a vontade de Deus, mas e se a vontade de Deus não for que ele seja chefe? Não vai ser, filho. Mas foi. Fabiola começa a trabalhar também agora, semana que vem. Eu estou preocupado com ela. Diego começou a trabalhar também. Está trabalhando também. César está trabalhando, cadê ele? Está lá. Cadê? Está ali. César está trabalhando também. Gabriel estava em casa descansando, mas a outra semana já começa também. Melhor do que aquele ainda. Porque ele já está com o negócio aí encaminhado. A Thaís começa a outra semana. Sem pressão, minha filha, não de Jesus, sem pressão. Querido, Deus está abrindo as portas. A chuva está descendo sobre a tua vida. A chuva está descendo nesse lugar. Recebe isso em nome de Jesus. Pastor, eu estou numa empresa, pastor, eu queria melhorar. Pode receber que Deus vai te dar. Mas antes de tudo, como é que é? Isaías 1,19. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Deus tem o melhor para quem obedece. Querido, recebe essa palavra na tua vida em nome de Jesus, porque o Senhor está assim, o Senhor está fazendo isso. Deus está trazendo saúde. Hoje era 2h43 da madrugada. Eu estava com o Daniel falando no WhatsApp.
A mãe dele estava no hospital e ele no hospital, junto com a mãe. Mas eu creio na vitória dela, da dona Lídia, em nome de Jesus. E disse para ele: Daniel, creia que Deus está com ela, em nome de Jesus. Montamos um sistema de som, outro som aqui na igreja e tudo, porque não estou satisfeito com o que está aqui. Montamos outro negócio. Chegou ontem no culto das mulheres, a Gislene estava pregando, o fogo estava descendo tão grande que pegou a caixa que estava lá atrás. Aí começou a sair fumaça da caixa. Aí o Alex: pastor, pelo amor de Deus, está saindo fumaça da caixa. Aí foi lá o pastor Durval grudar na caixa, arrancar lá o negócio. Aí daqui a pouco, estava no final do culto, só no final da mensagem, a mulher estava no fogo. Aí no final da mensagem, a outra caixa aqui começou a queimar também. Aí começou a sair fumaça, né, Rosa? E sai fumaça para lá. Aí eu já tinha ido embora. Estava lá falando, entregando uma chave para o Gabriel. Aí ligo para o Durval: pastorzinho. Eu pensei: pronto, fechou. Falei: o que aconteceu? A outra caixa também está fumaçando. Eu disse: vamos expulsar esse espírito de fumaça da igreja. E aonde a fumaça é fogo, vamos correr. Aí já liguei para o Edson: Edson, estou indo para sua casa, meu filho. Você, papai, a Edileu, ele está indo para o banho. Falei: fala para ele nem ir. E nós vamos para a igreja agora. Querido, mas sabe o que é isso? Aí tivemos que montar tudo isso aqui. Estamos aqui quase 1h30 da manhã, montando o som antigo mesmo. Querido, sabe o que é isso? Pastor, isso é tribulação. Não, isso é bênção de Deus sobre a nossa vida. Sabe o que a gente vê sempre? Sempre um negócio negativo. Ah, isso é coisa do diabo. Às vezes não é o diabo, é Deus trazendo perseverança para a tua vida, te ensinando a ser perseverante, te ensinando a ser leal, te ensinando a ser fiel. Não, porque o diabo, querido, o diabo não tem autoridade sobre a minha vida, ele não tem autoridade sobre a tua vida. Você pertence ao Senhor, e se você pertence ao Senhor, Ele não te toca. Olha, aleluia, Ele não te toca. Então a única coisa que Ele vai conseguir fazer é fumaça, porque o fogo é do Espírito Santo de Deus na vida da gente. Não vai fazer fumaça. Então, querido, sabe qual é a ordem? Qual é o princípio da palavra? O princípio da palavra nós lemos semana passada. Não precisa colocar. Marcos 16, 15 a 18. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer está condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amado, essa é a ordem de Deus para a igreja. Ganhar almas. Querido, o Senhor muda uma história só quando isso começar a acontecer. Em Mateus 24:14 eu falei para você: e quando o evangelho do reino for pregado em todo mundo, em testemunho a todas as nações, então, e querido, se você ler o capítulo 24 inteiro, você vai perceber que ele fala de um monte de tribulações, um monte de dores, um monte de guerras, problemas, e ele diz assim: ainda não é o fim. Isso é só o começo, é o princípio das dores. E eu falo: Deus, quando vai ser o fim das dores? E ele diz: quando você pregar o evangelho a todo mundo. Esse é o fim das dores. E o que é que nós estamos fazendo? A gente fica olhando coisinha, filho. Fica olhando se a irmã Rosana não passou um creme no cabelo hoje. Sei que ela passou, arrumado, tem. Então, se o Helder não arrumou a barba aqui bonitinho, se a irmã está com a camisa de Israel, com a estrela de Davi, a estrela está meio torta. Querido, eu estou preocupado se ela não passou o creme, se está com a barba por fazer, se ela está com a camisa torta. Estou preocupado com o seguinte: tem uma alma, uma vida lá perto da minha casa que precisa de Jesus. Eu tenho que falar de Jesus para ela. Tem uma pessoa lá do lado da igreja que precisa de Jesus, e eu preciso falar de Jesus para ele. Eu não estou preocupado com essas coisas. Então, querido, o evangelho do reino será pregado a todo mundo, e então virá o fim. Consequência dessa chuva:
meus lagares se encherão de vinho. Meus lagares se encherão de vinho. Meu amado, o vinho fala de alegria. O vinho fala de plenitude, de enchimento. Porque o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Deus vai trazer, ouça isso, Deus vai trazer a verdadeira alegria. A verdadeira alegria. Não a alegria do carnaval que passa. Não a alegria dos prazeres da carne que passa. Não a alegria do futebol que passa. Está lá, esse ano passado, os torcedores, será do Corinthians, será quem que foi campeão? Foi todo mundo naquela alegria, foi campeão, salta fogo, salta sei lá. Aí esse ano fica todo mundo triste, porque vai para a segunda divisão. Aí fica todo mundo borocochô. Essa alegria passa, querido. Essa alegria não fica, mas a alegria que Deus vai derramar nos corações será eterna, não vai passar. Olha, o time pode ser campeão ou não, o carnaval pode vir ou não, o funk pode vir ou não, não interessa para nós o que está lá fora. O que interessa para nós é o que está aqui, é o que é eterno, não alguma coisa que passa, sabe, querido? São coisas passageiras. A alegria do Senhor, ela é completa, ela é constante, ela é eterna, sabe? Essas alegrias que tem por aqui hoje é um mero estímulo da carne, que logo se desfaz e deixa para trás vazio e depressão. Só isso, mais nada. Mas a alegria do Senhor, que coisa boa. Aleluia. Querido, você enfrenta a adversidade, você tem a alegria do Senhor que te garante. O patrão chegou e sentou com você e disse assim: sinto muito, mas eu vou ter que demitir você. Ele fala: glória a Deus. Eu quero assim: está doido? Amém. Eu vou ter que te demitir. Ele fala: glória a Deus. Olha, filho, não é que eu estou dando glória a Deus que você está me demitindo. Eu estou dando glória a Deus porque eu tenho um Deus que logo, por causa da minha fidelidade, Ele vai me colocar em outro lugar muito melhor do que esse daqui. Então eu estou muito tranquilo. Glória a Deus, porque Deus é fiel na minha vida. Querido, a alegria do Senhor, ela é eterna. Ela não me deixa entrar em depressão. Verdade. Pastor, eu estava entrando em depressão. Não é sobre isso que eu quero falar. Mas eu estava entrando em depressão. Querido, experimente a alegria do Senhor que vai mudar isso. Glória a Deus. Experimente a alegria do Senhor que vai mudar isso, sabe? Então ele diz assim, porque Deus quer dar o vinho novo do Espírito. E deixa eu te dizer, no dia de Pentecostes, Atos 2, 12 e 13, no dia de Pentecostes, eles estavam tão cheios do Espírito, e todos se maravilhavam e estavam suspensos. Eles se maravilhavam, deixa eu trazer aqui uma palavra para você. Eles se maravilhavam, maravilhados, ou maravilhados, se maravilhavam, não é maravilhavam que estão alegres. Olha que maravilha, que coisa linda. Não, esse termo aí eles estavam assustados, escandalizados. Isso mesmo, o termo é esse. Escandalizados. Deixa eu falar, às vezes a alegria do Senhor escandaliza um pouquinho. Alguém vai olhar e vai dizer assim: isso não é possível. Deixa eu te falar, é possível sim. Que para Deus tudo é possível. Não queira colocar Deus no tamanho do seu cérebro, desse tamanho. Não ponha Deus dentro do seu quadradinho, porque Deus vai explodir o teu quadradinho. Porque Deus é muito maior do que o teu quadradinho. Amém. Muito maior. Então eles estavam escandalizados e suspensos. Que é isso? Dizendo uns para os outros: que quer isso dizer? E outros zombando. Sim, deixa eu te contar, isso é antigo, querido. Desde o dia que o povo, que a igreja foi cheia do Espírito Santo,
tinha zombeteiro. Fala, Deus! Desde esse tempo, aqui ó. E outros zombando diziam: estamos cheios de moço. Você está tudo bêbado. Só que é o seguinte, meu Deus do céu, esse Deus é bom demais. Ó, estou arrepiado. Que Deus é bom demais. Mas deixa eu te falar, querido. Alguém pode dizer para você que o que aconteceu lá não acontece hoje, foi só lá. Vamos ver Atos 2, 37 e 38. O que a palavra diz? Diz assim: e ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro. Porque aí Pedro trouxe uma palavra, todo um contexto de uma palavra ministrada. E olha, queridos, foi uma palavra que veio do Espírito Santo para a vida deles. E aí compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Aí disseram, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. 39, olha. Por quê? A promessa, querido, você precisa entender isso. Amém, Jesus? Para você receber isso, você precisa alcançar o que o Espírito Santo está querendo trazer para você. Aleluia. Você promete abrir teu coração? Porque Deus vai mudar a tua história a partir do momento que você abrir teu coração. Porque, querido, com o coração, como é que você vai comer com a boca fechada? Tem possibilidade? Não. Bebezinho, quando está querendo comer, e aí você e não está querendo comer, e você, vamos fazer um aviãozinho. Abre a boquinha que o avião vai aterrissar. E aterrissa lá na língua, no céu da boca. Uma colher de comida. Não é assim? Olha o que o Espírito Santo está fazendo hoje com a gente. Abre o coraçãozinho, que o aviãozinho quer aterrissar aí. E a hora que aterrissar, você não tem noção a bênção que vai ser derramada sobre a sua vida. Olha lá, volta lá, 39. Porque a promessa vos diz respeito a quem? A vós, aqueles que estavam lá naqueles dias, a vossos filhos, aos filhos deles, a todos os que estão longe, mesmo que não sejamos nós os que estão longe, mas e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Sabe o que ele estava dizendo? Essa promessa que eles estão recebendo hoje é para vocês, para os vossos filhos, para os que estão longe e para aqueles que o Senhor chamar. Eu fui chamado, querido, é minha. Você foi chamado, é tua. Essa promessa é nossa. E por que você rejeita um negócio tão bom? Ó, pastor, esse aí não é o português correto, mas eu amo. É bom. Não é? Gente, tem coisa melhor do que você receber um mover, uma visitação sobrenatural do Espírito Santo na tua vida. Não existe coisa melhor. Sabe? Então, o apóstolo Pedro disse assim: essa promessa é para todos nós. Você foi chamado? Foi. Querido, quando o Espírito Santo ouça, quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, de verdade, causa um alvoroço e algumas estranhezas. Vocês não viram nada ainda. Vocês não viram nada. Busque na sua casa, lá, entra na internet, lá no Google, enfim, e busquem lá a história de alguns avivamentos. Por exemplo, alguns para você buscar. O avivamento das Ilhas Fiji, procura lá. Procura o avivamento das Ilhas Hébridas, Ilhas Escocesas, procura lá. Procura lá o avivamento das Ilhas Lewis, procura lá. Procure o avivamento em País de Gales, entra lá e procura. Procura o avivamento da Rua Azusa, procura. Querido, você vai ficar assustado. O Espírito Santo entrou lá, só que é o seguinte: causou um alvoroço. Todos esses derramamentos
causou um alvoroço sobrenatural e que deixou algumas pessoas meio que desnorteadas, mas logo a história daqueles lugares foram transformadas. Glória a Deus. Deixa eu contar para você. Eu não falei para a igreja ainda oficialmente, não iria falar até o fim do ano, mas essa língua aqui coça demais. Eu ia esperar até o fim do ano para falar para você, mas eu vou ter que falar. A partir de 1º de março já está tudo agendado. Nós vamos voltar para o salão aqui do lado. Glória a Deus. Olha, O proprietário, nós não ficamos lá porque não tínhamos condições de reformar aquele espaço. O custo altíssimo para reformá-lo. Toda vez que nós estávamos cultuando lá, eu entrava por aquela porta e via aquele piso, eu tinha vontade de voltar para casa, porque eu gosto de tudo muito bonitinho. E aí muito quente. Nossos cultos últimos lá, no domingo, o pessoal estava, tadinho, algumas irmãs passavam mal, tadinho. E aí falei, bom, vou voltar para cá. Só que o proprietário daqui nunca alugou esse espaço e disse, esse espaço pertence ao pastor Amado. Amém. Nunca, ele não quis. E há 3 semanas atrás, um mês, ele me chamou, sentou comigo e disse, não, eu propus que ele fizesse salas aqui em cima, porque eu pretendia empurrar essa parede lá para o fundo. Você vê que eu estou forte? Empurrar essa parede lá para o fundo e fazer aqui um espaço grande e aumentar aqui, ia dar cabeça 140 cadeiras aqui. E eu falei para ele, constrói aqui em cima, porque ele está terminando de construir umas casas, constrói aqui, vai ficar bom, vai ter salas para a gente fazer de tudo. Não, eu não vou fazer isso, cara, eu quero ir lá agora, então eu vou ter que passar para você o que eu vou fazer. Bom, e ele disse, eu vou reformar todo esse espaço para você. Vou fazer o piso, vou fazer jateamento de acústica e vou fazer acústica e térmico, eu vou fazer a parede de drywall que você precisa. Eu disse, só que tem uma coisa, o altar não vai ficar mais lá no fundo, vai ficar aqui do lado. Ele disse, maravilha, vou mandar arrancar tudo aquilo lá, vou tirar tudo. Eu falei, lá eu vou fechar, eu vou fazer salas, eu vou arrancar tudo aquilo lá, me diga quantos metros você quer, que eu vou mandar fazer desse lado do altar, tudo bom. Eu vou deixar pronto para você entrar. Sabe o que é isso? Glória a Deus. Só que ele não sabe que eu vou pedir para abaixar o aluguel. Querido, por que eu falei isso agora? Porque esta igreja, eu não estou falando da adoração plena, estou falando igreja do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Esta igreja vai mudar, igreja do Senhor Jesus, vai mudar a história desse bairro. Esta igreja vai mudar a história do Jardim Donária, vai mudar a história do Jardim Rincão, vai mudar a história do Jaraguá, vai mudar a história de Taipas, vai mudar a história de tudo quanto é lugar, onde tem pessoas aqui que fazem parte desse ministério. O seu bairro vai ser transformado, porque nós vamos entrar em guerra e em batalha por isso. Deus vai mudar a tua história, e eu estou falando isso porque eu creio nisso em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu acredito. Amado, os lugares, a história desses lugares que o avivamento foi plantado, foi transformado, foi mudado. Não existe possibilidade de um avivamento acontecer sem um derramamento sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Não existe. E a palavra diz que o Espírito Santo é o vinho novo que Deus nos dá, e dele gera imensa alegria e enche o nosso coração. Glória a Deus. Meu amado, a alegria que virá desse vinho sem mistura
Porque esse vinho não tem mistura. Será algo sobrenatural. É um vinho puro. O grande problema, e aqui eu não vou continuar muito, porque eu quero, tem para domingo que vem, tem para o outro domingo, tem para daqui uns 6 meses. Deixa eu te contar. A questão é a confusão que se faz quando falamos sobre o vinho na palavra de Deus. Afinal, o crente pode tomar vinho ou não? Isso é uma terrível. Quantas pessoas chegam para mim: pastor, o crente pode tomar vinho? A Bíblia diz que pode. Eu falo: mas também a Bíblia diz que não pode. Como é que é isso? Que vinho? O apóstolo Paulo, você pode colocar, Luan, 1 Timóteo 5, 23, olha o que Paulo falou para Timóteo. Ó. Aqui, ó, olha essa palavra. Querido, isso dá uma guerra teológica. Mas nós vamos desvendar esse negócio aqui, que não é curso teológico, mas nós vamos desvendar esse mistério aqui, em nome de Jesus. Você vai saber se você pode ou não pode. No final dessa palavra, tem certeza que você vai saber. Absoluta. Ó. Não bebas mais água só. Cuidado, Paulo falou para ele não beber mais água, tá vendo? Alguém falou assim: não bebas mais água, só beba vinho. Não, aqui ó. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Queridos, por que Paulo fala isso? E daqui a pouco vem lá, eu já vou ler daqui a pouco, não precisa nem pôr, mas vem lá Provérbios 26, eu creio, 29 em diante, ou 23 em diante, diz assim, 23, 29 a 35, diz assim: olha, para quem são os ais, para quem os pesares, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa, são para os que demoram em beber vinho ou buscam bebida misturada. Não sei qual é a tradução aqui. Nem perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Pode. Valeu. Querido, por que a Bíblia fala: não tome só água, tome um pouquinho de vinho junto, porque vai fazer bem para o teu estômago, por causa das suas doenças. E depois diz: não olhes para o vinho, porque a Bíblia é contradizente. Não, queridos, não é, sabe? A gente tem que entender os princípios, sabe? Qual foi o vinho que Paulo falou para Tiago ou para Timóteo? E que vinho na Bíblia simboliza o sangue de Jesus? E por que Paulo falou que era para tomar um pouquinho de vinho? Ou que depois diz que vinho não é bom? Efésios 5,18, vai lá. Efésios 5,18, tá, sabe? Parece contradição. E eu estou querendo trazer mesmo essas contradições para a gente poder desvendar isso aí. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por quê? Querido, eu só vou até aqui, porque domingo que vem eu vou desventar tudo. Quero ver se você também. Quer que continue? Quer que continue? Domingo que vem. Teve uns irmãos que falaram assim: dependendo do que você falar, já estou preparando a garrafa. Já pensou? Querido, deixa eu te falar uma coisa. Rapaz, de um modo geral, então eu vou avançar um pouquinho só um pouquinho. Olha, de um modo geral, existem duas palavras do hebraico traduzidas por vinho na Bíblia. Isso é a questão. A primeira palavra, é meio chato eu falar essa palavra, mas é Iaim. Iaim. Eu não sei como é que fala essa palavra em hebraico, às vezes eu tenho uma facilidade, mas não. Iaim. Essa palavra, ela é usada, esse termo, mais ou menos 141 vezes no Velho Testamento.
E ela indica um tipo de vinho fermentado. E aqui aplica-se a todo tipo de vinho de uva, suco de uva fermentado. Veja, Gênesis 9, 20 e 21, olha só. Gênesis 9, 20 e 21. E começou Noé a ser labrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho. Esse aí é vinho. Esse vinho. E o que aconteceu com ele? Embebedou-se e descobriu-se no meio da sua tenda. Você vê que quando alguém embebeda-se, perde a razão. Ele perde o norte e o sul. Se perde tudo. Não sabe que direção tomar. Alguém diz assim: não, ó, eu só tomo 2 cervejinhas, 3 cervejinhas, só tomo um copinho de vinho, 2 copinhos de vinho. Querido, não adianta, porque tomou 1 ou 2, já era, você não sabe mais o que é que você tomou depois. Que o que vem depois é que é o problema. Não, mas eu tenho controle. Você quer ver coisa boa do alcoólatra, ele achar que tem controle. Imagina se Noé não sabia que tinha controle. Ele ia dizer: não, deixa que eu sei o que eu faço. Eu tomo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E tem controle. Né? Eu me controlo. Então assim, 1 Samuel 25, 36 e 37. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete como um banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já havia muito embriagado, pelo que ela não lhe deu a entender coisa alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, aquele vinho que faz mal, o vinho fermentado, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu o seu coração e ficou como ele como pedra. Veja, o cara bebeu, ficou bêbado, não sabia o que estava fazendo, fez besteira, você lê o texto todo, você vai saber, aprontou todas, e chegou no dia seguinte a mulher: que papelão, hein? E normalmente é isso que acontece, né? A pessoa vai lá, toma, fica lá arriado, chega no dia seguinte, que papelão. E o pior de tudo é que alguns deles bebem, chega na sala, vomita, fica lá, aí a mulher pega ele, arruma, dá um banho, limpa a sala, arruma tudo, põe ele na cama, ele acorda no dia seguinte na cama, cheirosinho, bonitinho, tomado banho. A mulher olha para ele e fala assim: que papelão você fez ontem, hein? Você vomitou na sala, você fez isso aqui lá. Aí ele acorda e diz assim: o quê? Eu fiz isso? Nunca! Eu estava na cama dormindo cheiroso. Só que quem botou você cheiroso na cama foi a mulher, viu? Senão você ia acordar lá no troço. Então, é isso. Então, querido, veja, esse é um deles. Os resultados, a palavra diz que os resultados de tomar vinho fermentado são trágicos. E aparecem, nós vamos ver em vários textos aqui. Primeiro, Provérbios 23, 29 a 35. Olha só o que a palavra diz: para quem são os ais, para quem os pesares, para quem as pelejas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa, e para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, picará como a cobra, e como o basilisco morderá. Os teus olhos olharão para mulheres estranhas. Em outra tradução diz assim: os teus olhos verão coisas esquisitas, e o teu coração falará perversidades. Serás como que se deita no meio do mar, e como o que chás no topo do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei, então beberei outra vez. Essa é a ideia. Esse é o vinho que faz mal. Provérbios 23, 31. Olha o que a Bíblia fala. Esse aí, desculpa, já falei. 31, 4 e 5, perdão. Provérbios 31, 4 e 5. Olha o que a palavra diz. Não é próprio dos reis, olha, não é próprio dos reis beber vinho. Esse vinho é Yamin. Olha, beber vinho, nem dos príncipes o desejar bebida forte, para que bebendo se
esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Põe aí para mim, lá o 4, 31:4. Eu quero traduzir isso aqui para nós. Não é próprio dos pastores, não é próprio dos presbíteros, não é próprio dos líderes, que está falando de reis, está falando de autoridade, não é próprio de cada um de nós, amado, não é próprio dos homens de Deus beber vinho, nem dos príncipes, ou seja, até dos discípulos, até de quem está aqui sentado, até de quem professa ser servo e filho de Deus, não é próprio nem dos príncipes desejar bebida forte. A palavra está dizendo, não é próprio isso para nós. Não devemos nos envolver com isso, porque não faz parte da nossa rotina, do nosso círculo, esse tipo de coisa. Não funciona para nós, sabe, queridos? Isaías 28:7. Isaías 28:7. Mas também estes erram por causa do Yarim, por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. No decorrer da ministração do domingo que vem, eu vou explicar para você por que isso. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos pelo vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo. Queridos, Oséias 4:11, para a gente fechar isso aqui. Por que o vinho é escarnecedor? A luxúria e o mosto tiram sim. A luxúria, o vinho e o mosto tiram cada um de nós do equilíbrio. Nos tiram da direção, do foco. Né, pastor Durval? Você conheceu bem essa história. Graças a Deus você foi libertado disso. Amém. Aleluia. Conheci só um tantinho, né, pastora Vera? Um pouquinho. Mas Deus mudou a história dele. Tremendo que Deus fez na vida dele. Então, queridos, a gente sabe. Agora, pastor, por que você está falando de bebida, vinho e tal? Porque tem a outra palavra em hebraico traduzida por vinho, que é outra coisa. E isso não dá tempo de falar, só muita plantação. Próximo domingo eu vou falar para você. E aí, pastor, a gente pode ou não pode? Domingo que vem a gente fecha. E aí, já cancelou o vinho? Tá tudo certo? Querido, é o seguinte. Tá amarrado. É o seguinte, meu amado, ó. Por que eu estou falando isso, amado? Ao final, você vai entender por que a diferença de Yarim e do outro vinho, que eu só vou falar domingo que vem. A diferença deles dois. E o que Deus fala no final sobre o vinho como a alegria que vem de Deus. É tremendo o que Deus trata com a gente nisso. E nos últimos dias as eiras se encherão de trigo, palavra será ministrada com autoridade, e os lagares se encherão de vinho, de mosto e de azeite. A hora que nós chegarmos no azeite, aí a gente fecha tudo. E Deus vai mudar uma história na nossa vida. Fica de pé.